O que eu faço é pra ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta
teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas
Senhor, tua presença é meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença, levante a sua voz a Ele e cante, tua presença é o meu prazer, tua presença. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez para o estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 3. Não as obras, e sim a graça. O texto, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite de estarmos juntos, Senhor, como igreja do Senhor Jesus. Tu possa abençoar, Senhor, a igreja, os seus familiares. Tu possa, Senhor, abençoar a nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil, nesse tempo de pandemia. Senhor, Tu possa amenizar o sofrimento do povo. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e também, Senhor, os governadores, o presidente da República, o ministro da Saúde, dê a eles capacidade, Senhor, para contornar essa pandemia no Brasil. Dá-nos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor,
será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Meus irmãos, algumas seitas confusas misturam a lei e graça, e outras, mais confusas, pregam a lei como essencial à salvação. Criado no mais rigoroso judaísmo, Paulo aprendera que a lei era o caminho da salvação. A obediência a ela salvará o fiel. Paulo, desde a sua conversão ao Senhor, dissera que ele fora escolhido para levar o evangelho aos gentios. Então, toda a lição, o autor trabalha com a lei, a graça e fé. Como crentes em Jesus, estamos vivendo pela graça e pela fé. Então, eu preciso deixar muito claro aos irmãos esses pontos: lei, graça e fé. Então, lei é a vontade de Deus aos seres humanos em palavras, julgamentos, preceitos e atos. Isso está registrado em Êxodo capítulo 16, verso 18. E também está registrado no Salmo de número 119. Mas eu quero dizer aos irmãos para não ficarem tranquilos que eu não vou fazer a leitura do Salmo 119, ok? Então, continuando. Também, lei é o Pentateuco. Então, você pode ler Lucas capítulo 24, verso 44. No Antigo Testamento, João, capítulo 10, verso 34, faz o resumo da vontade de Deus para o ser humano. Jesus respeitou a lei e mostrou o seu significado. Mateus capítulo 5, verso 17 a 48. Em resumo, toda a lei no amor a Deus e ao próximo. A lei mostra a maldade do ser humano, mas não lhe pode dar a vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 3. Vamos pensar sobre graça. Graça é o amor de Deus que salva as pessoas e as construa unidas com Ele. Salmo 90, verso 17, Tito 2, verso 11, 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Então, a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Salmo 84, verso 11. Mas graça, irmãos, quer dizer também louvor, gratidão. Como somos gratos ao nosso Deus, como nós recebemos a graça como uma gratidão nossa, como entendemos a graça com o louvor, com uma adoração. E o Salmo 147, verso 7, nós temos então esta afirmação: de graça e sem paga. Mateus capítulo 10, verso de número 18. Ou melhor, verso de número 8. Fé. Fé é a confiança em Deus e em Cristo e na sua palavra. Confiança na obra salvadora de Cristo e aceitação dos seus benefícios. Romanos 1, de 16 a 17.
Também, fé é a doutrina revelada por Deus. Tito capítulo 1, verso 4. Assim, propósito da lei é preparar o caminho para o Evangelho. Gálatas capítulo 3, versos 24. Somos então escolhidos por Deus. Em Atos capítulo 9, verso 15, diz o texto: mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o seu nome perante os gentios, reis israelitas. Vamos pensar, eu e você, um instrumento escolhido por Deus, para levar a mensagem do Evangelho aos perdidos. Para Deus, somos um instrumento especial, ou seja, temos um chamado do Senhor. Paulo tinha um chamado e nós também temos esse chamado. Continuamos então nossa caminhada hoje, vendo como Paulo deu um sonoro não às obras da lei. O primeiro tópico da lição fala sobre uma busca inadequada. E aí eu vou passar para os irmãos, Filipenses 3, verso 9. E seja achado nele, não tendo com minha justiça ao que vem da lei, mas ao que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então a lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados. Só a fé em Cristo. Só a fé em Cristo pode salvar pessoas. Sistema religioso algum pode nos salvar. Irmãos, Paulo trabalhava muito bem essa diferença entre a lei e a graça. A graça diz: eu fiz para que vocês vivam. Buscar salvação na lei, como Paulo mostrou com a sua vida e palavras. O segundo tópico do nosso resumo: Cristo é o fiel da lei. O Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza que Deus fez para que ninguém se envaneça por ter feito que Deus o aceitasse. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Deus então nos aceita não pelo que fizemos, mas pelo que Ele e Jesus fizeram na cruz. Deus Pai e Deus Filho fizeram então a obra da reconciliação. Deus Espírito Santo trabalha em nós para entendermos o que o Pai e o Filho fizeram. Ele é o ministro da graça. O ensino é que Deus fez e que devemos crer no que Ele fez. Devemos gravar: Cristo é o fiel da lei. O Evangelho do Reino substitui a lei. A lei não tem poder para salvar, mas sim Cristo. Isso nós temos biblicamente essa afirmação. O terceiro tópico do nosso estudo fala salvos pela graça. É importante que todos nós tenhamos a compreensão do seguinte: dissemos que somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Então a graça de Deus, sua bondade para conosco, é a causa de tudo. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. João capítulo 3, verso de número 27. Olha a afirmação do autor: muitos falam mais da fé do que da graça, porque é o foco sobre si. A graça, ela põe o foco sobre Deus. É crer na pessoa certa, Jesus Cristo, a oferta de Deus pelo pecado. Devemos dar, então, um sonoro não às obras da lei e um entusiástico sim à graça. Terminando, então, o nosso estudo desta noite, nós queremos pensar, então, sobre pensar e agir. De uma forma bem simplificada, nós vamos dizer o seguinte: somos salvos pela graça e não pela lei. Isso, os irmãos, nós vimos através do estudo. Somos salvos pela graça por meio da fé. Também nós mencionamos isso no estudo.
E a graça de Deus que nos oferece é que nos apossamos então da fé, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela bondade para conosco em Cristo Jesus, Efésios capítulo 5, verso de número 2. Que Deus possa então nos abençoar e que este resumo da lição de número 3 do próximo domingo tenha falado no seu coração, a sua vida, e que sirva realmente de testemunho, porque precisamos viver pela graça, precisamos viver pela fé, precisamos viver em orações, precisamos viver no estudo profundo da palavra de Deus. Que Deus possa permitir a todos uma noite abençoada e domingo nós retornaremos pela graça de Deus. Essa é a nossa oração. Amém. See